a paz de Cristo para o seu coração. Foi necessário a morte de um homem para que os demais fossem salvos. Mas não se trata da morte de qualquer homem, mas sim da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento está registrado em vários lugares sacrifícios de cordeiro, de novilho, de animais para cobrir o pecado do homem. No livro de Hebreus diz que o sangue de novilho e de bode, de animais, não perdoa o pecado. Quando fala que no Antigo Testamento o pecado era perdoado pelo sacrifício na cruz, no sacrifício de animais, está se referindo a cobrir o pecado e não propriamente o perdão. Porque o perdão dos pecados, o cancelamento do pecado, na prática, só se deu na pessoa de Jesus Cristo. Os animais eram mortos como um tipo de Cristo, como disse João, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os animais eram mortos, o sacrifício era feito, sendo assim um tipo de um cordeiro que viria depois, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado da humanidade. Ainda bem que Cristo morreu na cruz. Algumas pessoas, se pudesse, impediria que fosse Jesus condenado à morte e Barrabás ficasse livre. Não, Barrabás deveria morrer, ou qualquer outro homem, mas aí condenaram o inocente. Talvez não fosse necessário que Jesus morresse, talvez não, com certeza não seria necessário se o homem não tivesse pecado. Mas, quando o homem pecou, logo surgiu uma profecia a respeito do Cristo. No Gênesis, capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: E porém entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Falando que Jesus seria ferido. Isso é uma indicação da morte dele na cruz do Calvário. Então, nós sabemos que hoje o único sacrifício que nos restou, é o sacrifício de Cristo na cruz, que foi feito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem o sangue de galinha, nem o de bode, nem o de cordeiro tem o poder de perdoar e nem de cobrir. Hoje não existe mais simbologia em relação à morte de Jesus ou ao cordeiro, porque Cristo cumpriu a simbologia. Antes dele vir a primeira vez, poderia ser sacrificado um animal, sendo tipologia de Cristo, pois era uma recomendação bíblica. Os sacrifícios de cordeiro ou de outros animais, você vai encontrar em Levítico, a partir do capítulo 1 a seguir, você vai encontrar ali alguns sacrifícios, inclusive pelo pecado do ser humano. Mas se Jesus não morresse, se Jesus não tivesse vindo à terra e morresse como um cordeiro perfeito de Deus, a tipologia não teria valor algum e aí logo todos estariam perdidos, mesmo os que foram fiéis no período da lei mosaica. Em Hebreus 10, versículo 26, diz assim: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido
o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O único sacrifício que foi uma vez por toda é o sacrifício de Jesus, o sacrifício pelo pecado de qualquer pessoa que se converter, que aceitá-lo como Salvador. Esse é o único sacrifício. Se esse sacrifício for rejeitado, se esse sacrifício for banalizado, essa pessoa perderá então a oportunidade de se salvar, a oportunidade de se libertar, a oportunidade de morar um dia com Deus e com Cristo na glória. Por quê? Esse é o único sacrifício. Se voluntariamente a pessoa rejeita esse sacrifício, já não resta mais, pois esse é o único sacrifício existente que tem a validade até o fim ou seja, para todo sempre, podemos assim dizer. No livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só o sacrifício de Jesus tem o poder de salvar, de libertar. Só o sacrifício de Jesus tem o poder de mudar o homem. Então, foi necessário que Cristo morresse. Os invejosos da época, os religiosos entregaram Jesus para ser morto. Mas, de todo jeito, Jesus morreria. Então não podemos condenar os fariseus, nem os judeus, aqueles que rejeitaram, porque na realidade estava nos planos de Deus que Cristo morresse. Ai de nós, se Jesus não morresse. Então você que está me assistindo agora, se ainda não é um servo de Deus, não aceitou Jesus como Salvador, saiba que o único meio de você morar no céu, o único meio de você ser resgatado do mundo de pecado, o único que pode perdoar pecado é o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Ele morreu por mim e por você. Não importa se você é um idólatra, se você já matou, se você já roubou, se adulterou, se fornicou, se prostituiu. Jesus te ama. Foi para você, foi por você, por todos nós, que Cristo morreu em uma cruz. A sua morte foi necessária, nos substituindo, porque na realidade quem merecia ou merece morrer somos nós. O homem pratica o pecado, o homem irrita a Deus, provoca a Deus com seus atos, mas o homem não tem como perdoar a si mesmo, resgatar a si mesmo. Mesmo que o homem tivesse uma religião muito poderosa, uma religião muito antiga, tivesse muita fé em Deus, estaria perdido. Inclusive os judeus, os gentios, todos nós, todo ser humano. Só em Cristo há salvação. Sem Ele não há remissão dos pecados. Então, a sua vida precisa ser entregue a Ele. Seja este momento de você se reconciliar com Deus. Seja este momento de você aceitar Jesus como seu Salvador. Talvez você esteja me vendo fora do Brasil, em outro país, está entendendo a minha língua, está entendendo essa mensagem. Talvez não esteja alguém aí para orar por você, mas onde você estiver, no leito de enfermidade, onde você estiver, em uma cadeia pública, em um presídio, onde você estiver, em cárcere, debaixo da terra, preso, em grilhões, em correntes, não importa onde você esteja agora, Jesus morreu por você também. Aceita Ele no seu coração e agora mesmo os seus pecados serão perdoados, porque Cristo não morreu em vão. Cristo morreu porque esta é a vontade de Deus, porque é o único meio do homem se salvar. O único meio do homem se libertar dos pecados é através de Jesus, o Filho de Deus, que morreu em uma cruz. Não há outro meio do homem se salvar. E a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa mesmo onde você esteja, aceita Jesus. Jesus, quando estava na cruz, um homem estava ali crucificado por causa dos seus pecados. Jesus não estava sendo condenado por algum delito que tivesse cometido, mas do seu lado direito, à sua esquerda, tinha duas pessoas. Um deles se arrependeu na última hora
e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele foi perdoado. Talvez você se sente como o último fôlego, você está perto, próximo a perecer. Não vai dar tempo de se batizar, não vai dar tempo de frequentar a igreja, não importa. Onde você estiver, Jesus te perdoa e você será salvo. Fique com Deus, que esta palavra esteja no seu coração. Mas não entenda uma coisa: religião não salva, somente Jesus. Foi necessário Jesus morrer em uma cruz e seu sangue continua nos purificando todo o pecado. Um abraço, fique com Deus.